Então, vamos lá. Sejam muito bem-vindas ao podcast Asas e Raízes. Meu nome é Michele Kawata. Para quem não me conhece ainda, sou a idealizadora desse projeto, né, que visa a gente compartilhar histórias de despertar, histórias que transformaram, né, e tudo que fez sentido na nossa jornada de autoconhecimento. Então, aqui eu tô hoje fazendo essa partilha, né, dessa minha história, que eu vou chamar de a união das minhas asas e raízes, hoje com uma plateia. Então, eu tenho aqui três amigas, três gurias ao vivo comigo. Então, eu vou partilhar nesse momento, eu vou pegar a palavra, trago aqui o meu bastão da fala, que eu sempre trago, um símbolo, né, de respeito, de escuta atenta, né, de a gente realmente adentrar esse espaço, né, de um espaço realmente sagrado, de a gente respeitar a opinião do outro, de a gente escutar mesmo a história da outra pessoa e, e mesmo que você tenha, né, uma outra versão, mas nesse momento a gente realmente deixa para fora todas as ideias pré-concebidas, todo o julgamento, para a gente abrir aí essa comunicação do coração, que o que eu falo, né? Esse é o grande, o grande porquê desse podcast, tá? Então, meninas, pessoas que estão me ouvindo, eu queria compartilhar aqui com vocês, né, sobre a minha jornada de chegada aqui, nos Estados Unidos. E porque muitas pessoas acham que, né, foi uma coisa bem fácil, ou que, enfim, a gente fica imaginando várias coisas, né? Mas é bom a gente relembrar disso, porque eu vi o quanto que realmente eu caminhei para chegar até aqui e para eu descobrir tantas coisas, não só da minha chegada, né? Não só o porquê que eu tô aqui, né? Mas sim de uma camada muito mais profunda em mim. Então, eu que nasci em 4 de julho, né, uma data aí de celebração, né, da independência americana, sempre me chamou a atenção mesmo, e eu sempre gostei de inglês. Então, eu era aquela aluna que, que gostava de inglês na escola, sabe, que sempre tirava 10, que eu lembro dos meus amigos, assim, querendo sentar do meu lado nos dias de prova para eu para colar de mim e tudo mais. E, e eu também tive, né, assim como todo mundo, né, essas influências, né, de TV, né, eu lembro assistir, claro, né, todos os filmes e também alguns seriados. Eu lembro até bastante do Barrados no Baile, não sei se vocês lembram. E eu lembro que eu falei assim, nossa, tem alguma coisa nesse Barrados no Baile, assim, sabe, que é o Jason, mas não é também, sabe? Eu acho que eu vou me casar com um gringo, não sei. E aí as coisas, né, foram se desenrolando. Também tive uma prima minha, que foi uma grande influência para mim, porque ela foi aquela prima dentro da minha família que conseguiu fazer intercâmbio fora, ficou um tempo aqui nos Estados Unidos. E aí, quando ela voltou, ela começou a dar aula de inglês. Então, assim, eu comecei a fazer a mesma coisa, inspirada, né? Ela foi realmente uma inspiração para mim. E foi assim. Então, eu acabei o colegial, né? Colegial na época, né? Acabei também de fazendo todo o curso da FISC, sabe? Tipo, foram 5, 6 anos. E eu lembro que no final, né, desse curso, a coordenadora me chamou para eu dar aula de inglês. Então, foi o meu primeiro emprego, gente. Meu primeiro emprego foi dando aula de inglês e eu fui convidada pela própria
coordenadora aí hum, das escolas físicas. Então, assim, tudo indicava que eu tinha uma carreira, pelo menos uma carreira com o inglês, né? Nesse passar dos anos, eu nunca esqueci, né? Ou nunca, nunca saía da minha cabeça que eu queria vir aqui para os Estados Unidos. E eu não queria vir aqui para os Estados Unidos apenas para, enfim, para passar parecia que para passar um tempo. Eu parecia que tinha uma outra coisa, mas como eu não sabia, o tempo foi passando. Eu não acabei não vindo para cá, sabe? Também a questão de dinheiro, né, gente? Então, eu acabei não fazendo. E fiz a minha faculdade de letras, tradução e intérprete, então também tudo ligada com inglês. E aí, depois que eu terminei a faculdade, eu também terminei um namoro de 4 anos. Eu falei assim, gente, eu não quero mais ficar aqui no Brasil. Não quero. Deixa, né? O que que eu tô fazendo aqui? Sabe, parece que minha alma realmente pedia por mais. E claro que eu queria vir para cá, para os Estados Unidos, mas eu não tinha dinheiro. Então eu falei, qual que vai ser a minha possibilidade, né, dentro do que está se apresentando na minha vida? E para quem não me conhece muito bem, pode assistir um primeiro episódio também que vocês vão ver que né, eu venho, né, de uma criação de uma família japonesa, de descendentes japoneses. Então, eles, por ser descendentes, eu, por ser, né, a terceira geração, eu conseguia um visto de trabalho lá para o Japão. E eu acabei indo para o Japão. Eu falei, pelo menos eu consigo, né, matar essa minha vontade de sair do Brasil, né? Eu falei, vou para o Japão. Não estou indo para um lugar de língua inglesa que eu posso falar, mas pelo menos eu vou para o Japão. E aí fui pro Japão, gente. Fiquei um ano lá. Foi muito intenso, né? Eu cresci muito lá. Foi minha primeira vez, assim, fora de tudo, né? Fora né, do meu convívio, né, com os meus familiares, morando sozinha, trabalhando pra caramba, 12 horas por dia, gente. Então, e num ambiente extremamente diferente do que a gente está acostumado, né, aqui no Ocidente. Então, e aí eu pensei, e muitos dos meus primos, eles foram para o Japão, e eu pensei, eu acho que talvez tenha uma possibilidade aí de eu também ficar morando no Japão, sabe? Eles ficaram, né? Imagina, um país super, muito, mega organizado, super limpo, tudo maravilhoso, assim, correto, mas eu vi que eu não tinha, sabe, gostado esse ponto de realmente seguir a minha vida lá. E também eu estava sozinha. Então eu acabei voltando para o Brasil, né? Depois de um ano de estada no Japão, e aí foi aí que eu vi também o quanto que foi a minha primeira, vamos dizer, a minha primeira batida de asas, né? Para uma outra cultura, e depois ter voltado para o Brasil. E aí eu vi o quanto que tudo que eu tinha aprendido nessa viagem foi realmente de muito, sabe, de muita valia para essa minha nova jornada, né, lá no Brasil. Então, eu consegui um emprego muito bom numa multinacional de logística e eu não tinha nenhuma experiência de logística, mas só pelo fato de eu ter falado pro meu chefe, eu fiquei um ano no Japão. Ele falou assim: Você está contratada, você está contratada, não quero saber de mais nada. Você conseguiu fazer isso? Beleza, então você está contratada. É, e nessa multinacional eu consegui realizar muitos sonhos, né? Fiz muitas amizades que eu levo, né, para minha vida até hoje e também consegui
viajar bastante, né? Que essa é a minha grande paixão, como vocês podem notar. Então eu pensei assim, nossa, né? Agora que eu tô ganhando dinheiro, né? E tá tudo certo, eu vou conseguir, né? Ir para os Estados Unidos. Gente, eu não conseguia. Eu tinha sempre alguma coisa que impedia para eu pisar aqui. E eu fui indo para os outros lugares. Então, aí eu acabei indo explorando a América do Sul, fui para Buenos Aires, fui até para o Canadá. Mas eu não pisei, não tinha ainda pisado aqui e nos Estados Unidos. E aí o tempo foi passando e fiquei nessa empresa por 4 anos. E depois que eu saí de lá, eu comecei a dar de novo aulas de inglês, né, de particular. E, né, retomando também toda essa minha veia de fazer essa união de português com inglês, né, né, do brasileiro com estrangeiro, e assim eu fui, né, abrindo muitas conexões mesmo, sabe? Tanto fora quanto dentro de mim. E até o momento que eu, né, foi o momento que mais importante da minha vida foi quando eu despertei mesmo, né? Quando eu passei por aquela grande desilusão amorosa, né? Do meu namoro ter acabado, que eu compartilho também no primeiro episódio, que eu comecei a olhar para dentro, né? E aí eu vi nesse movimento de olhar para dentro o quanto que eu estava com medo, né? De, na verdade, de tocar a minha vida sozinha, né? Eu estava com medo de ficar sozinha, eu estava com medo, na verdade, de abandonar também os meus pais, que me deram tudo, né, por tanto tempo, eles cuidaram de mim, e eu fiquei nessa função, né, de filha, né? Se não fosse filha da minha, né, dos meus pais, porque eles já estavam, né, enfim, eles ficaram um tempo fora, morando fora, mas eu estava sempre nessa função de, né, infantil. E, e foi nos treinamentos que eu fiz que eu fui vendo que todos esses medos, né, fui enxergando, né, através de vivências, né, que eu estava conseguindo, na verdade, realmente vislumbrar um outro mundo para mim, um outro caminho. E teve né, uma vivência que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu enxerguei, né, nessa prática, que eu estava casada realmente com uma pessoa, sabe, de outra, sabe, outra nacionalidade, e eu tinha um filho. Então eu vi o vulto e eu sabia que estava um vulto, né? Era eu, né, né, uma pessoa do meu lado, eu e mais o meu filho. E na hora que eu vislumbrei isso, eu senti assim, nossa, realmente isso não vai acontecer aqui. É como se eu senti que ia acontecer isso muito longe. Eu fiquei com muito, muito medo, sabe? Fiquei com medo porque eu falei, gente, como assim? Eu vou formar família, não tenho nem namorado, não, sabe? Não sei o que que eu vou fazer da minha vida, sabe? Como que eu vou fazer todas essas coisas? Mas enfim, né? Tudo realmente está dentro da gente e esse foi só um vislumbre mesmo do que estaria por vir. Então, depois de um tempo, eu me programei, gente, para vir, né, finalmente aqui para os Estados Unidos. E a cidade que me chamou foi São Francisco. E, e para falar a verdade, assim, eu não tenho nada de maneira lógica, né,
que eu posso falar para vocês, nossa, São Francisco me chamou por causa disso, ou por causa daquilo, né? Não, não foi. Foi realmente um chamado. Eu falei assim, eu escolhi a cidade que eu vou, né? Vou para São Francisco. Então eu estava decidido que eu ia para São Francisco. Então eu estava toda faceira, tudo mais, né? E nisso, nesse processo realmente de despertar, então eu estava conseguindo acessar muito desse meu poder interior, né? Da minha própria voz, né? Enfim, crescendo de verdade. E aí eu lembro que, né, nesse processo, eu conheci um cara, né, que também ia nesses treinamentos, ou seja, estava realmente na mesma página que eu, sabe? Na mesma vibe de espiritualidade, autoconhecimento, assim. E a gente começou a sair e se dar muito, muito bem. E eu lembro que no nosso segundo date, eu compartilhei, né? Eu falei assim, ah, então, tá tudo quase certo pra minha viagem acontecer daqui mais ou menos uns 3 meses, que é quando vou tirar férias. Aí ele, e para onde que você vai? Eu falei assim, ah, então eu vou para São Francisco. Era minhas férias. Aí ele só me olhou assim, ele falou assim, não. Eu falei, o quê? Por que que você tá falando isso, né? Ele falou assim, eu também tô indo para São Francisco. Aí eu falei assim, não é possível. Você tá indo para São Francisco? Por que que você tá indo para São Francisco? Me fala, criatura, né? Tipo, por que que você tá indo para São Francisco? Ele falou assim, eu tô indo de férias. Eu falei assim, não é possível. E aí ele tava indo um pouquinho antes de mim e eu ia depois. E a gente começou, sabe? Aí eu falei, nossa, não é possível. Começou as sincronicidades, né? E eu achei, né, naquele momento. E eu também já estava, né, começando a ficar envolvida com ele, que talvez fosse ele, né, o cara né, de todo esse meu vislumbre. Mas enfim, gente, é, long story short, né, encurtando aqui, ele, ele foi para São Francisco e na hora que ele voltou, a gente se viu de novo e alguma coisa mudou. Teve alguma coisa mudou, não, sabe? E aí eu fiquei muito um pouco desorientada, né? Faltava acho que ainda um mês para eu viajar. E aí eu fiquei com dúvidas, falei, gente, será que é isso mesmo? Né? Porque tá, né, na minha cabeça estava quase tudo certo, né? Que talvez fosse ele, mas enfim, gente, não era ele. E eu fui depois de um mês para São Francisco, né? Fui trabalhando tudo isso em mim, organizando. E quando eu cheguei em São Francisco, parecia que eu já estava lá. Foi uma sensação tão linda que parecia que tinha uma parte minha já vivendo lá, uma parte minha extremamente é, livre. Olha, vem até um inglês aqui, uma parte minha free, uma parte minha livre e que estava vivendo, sabe, já aquela realidade. E eu tive a certeza nesses 12, não sei, acho que foi 12 dias que eu fiquei lá a primeira vez que era para lá que eu queria, né, e morar. Então eu voltei para o Brasil, né? Porque eu fui só né, com essa intenção mesmo. E eu comecei a, a juntar dinheiro. Então eu estava trabalhando para um designer gráfico naquela época. O meu chefe ele era maravilhoso, assim, sabe? Extremamente culto. Também viajou pelo mundo. E aí eu falei assim, nossa, eu vou ter que. Eu era secretária dele. E eu pensei assim, cara, eu vou ter que falar pra ele, né, que eu vou embora. E ele era extremamente, assim, dependente de mim, sabe? Eu fazia muita coisa pra ele.
E aí, mas enfim, até eu juntar toda a minha grana, eu falei assim, vamos deixar as coisas acontecerem. E também em relação aos meus pais, né? Eu falei assim, não vou falar logo de cara que eu tô fazendo isso, vou deixar a vida me levar. E até o momento que eu fui fazendo isso, não comunicando, sabe, para as pessoas à minha volta, porque a bem da verdade, né? Agora eu sei que eu tava com medo da reação deles, né? O que que eles iam falar, tipo, não, Michelle, tem que ficar aqui, não, você, né? O que que você tá fazendo? Enfim, então eu não queria escutar, então eu não falei, tá, gente? E aí, até o momento que eu vi o que que eu tinha lá de grana, vi o quanto que eu precisava me dedicar para a escola, que eu ia chegar aqui com o visto de estudante, e eu juntei o dinheiro e eu falei assim, mais ou menos daqui uns 3 meses eu consigo, de novo, daqui uns 3 meses eu consigo embarcar. E aí, gente, eu fui lá e comprei a passagem. Comprei a minha passagem de ida para São Francisco. Foi assim, ó. Eu vou comprar. Eu tenho tanta certeza, eu tô indo, gente. Tchau. Não quero saber de mais ninguém. E comprei a passagem, sem falar para ninguém. Eu acho que não deu. Enfim. E aí eu comecei, acho que, falar para os meus amigos aos poucos, né? Fui comunicando, fui amaciando, assim, os meus pais também, mas nada de falar. E aí, o que que aconteceu? A vida me deu o maior, sabe? Tipo, puxou meu tapete. Eu fiquei doente, gente, nesse processo. Eu fiquei doente. Eu tive por toda a minha vida uma série de crises de amidalite. E aí eu, eu fiquei doente por mais uma vez das minhas amígdalas, só que dessa vez eu fiquei muito mal. Então eu precisei ficar internada por uma semana, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia beber. Praticamente a minha cabeça inteira ficou inflamada, né? Começou com as amígdalas, mas depois pegou as sinusite, enfim, o ouvido, assim, foi horrível. E eu fiquei internada. E aí foi aí que realmente, né, Deus falou comigo, Michele, se você realmente quer fazer esse movimento, então faça uma honra a quem, né, a quem vem antes, né? Quem participa da sua vida. E aí que eu percebi que realmente eu não estava honrando tudo que eu tinha conseguido, né? Todas as pessoas que faziam parte né, dessa conquista para mim. E, e foi isso, gente. Então, eu fiz a cirurgia praticamente muito próximo dessa data de viagem. É, eu não consegui remarcar a viagem e perdi a passagem. Então, foi também, né, uma perda aí, né, material aí, né, desse valor que eu despendi. Mas também eu entendi que depois de todos esses movimentos, eu estava realmente livre para vir para cá, né? Então, depois de um tempo, né, em 2015, em agosto, eu embarcava, saía lá do Brasil, fiz uma festa de despedida maravilhosa e me embarcava para cá. E aí, quando eu cheguei aqui, e, né, lá em São Francisco, a mesma sensação de muita completude dentro de mim, de uma sensação de que eu estou aqui no lugar certo, que tudo, né, enfim, foi o melhor momento da minha vida, gente. Ter pisado aqui nessas terras. E eu falo nessas terras, né, porque mais do que um país, para mim é a sensação de estar aqui. E depois de 8 meses eu conheci um cara que se tornou meu marido, né? Então a gente fala que eu falo que aconteceu muito rápido para mim, né? Eu fiquei apenas 8 meses estudando
e aí eu encontro meu marido, e depois de 4 meses eu engravido e eu tenho a minha filha aqui. Então, eu fiquei, né, realmente nessa realização, né, em solo norte-americano, muito, muito forte, né, pela conquista minha pessoal, né, de ter chegado aqui, enfim, e teria muitas outras histórias para contar, mas é basicamente isso. E claro, né, culminando aí na minha família. E depois de 2 anos só, que a minha filha, né, estava com quase 2 anos, ou seja, eu aqui por quase 3 anos, que eu fui voltar para o Brasil pela primeira vez. E a sensação de estar no Brasil foi muito mista para mim, dessa primeira vez, porque eu fiquei com muito medo de estar com a minha filha. Então, assim, eu sou de São Paulo, chegar lá, sabe, chegar naquela marginal Tietê, sabe, com um monte de carro, um monte de moto, assim, sabe, ligou automaticamente um alerta em mim por eu estar. Aí eu também estava voltando sozinha, só com a minha filha, o meu marido só iria depois. E eu fiquei assim, sabe, do tipo, nossa, isso é muito legal, claro, maravilhoso eu estar aqui né, no meu país de novo, mas eu estou com medo. Eu estava com medo, gente. Então, depois de um tempo, eu quis vir embora. E meu marido também só ficou por 10 dias nessa estada. Então, ele ficou muito pouco tempo e a gente veio embora. Mas com uma ideia. Nós vamos voltar para o Brasil todos os anos. Só que isso foi em 2019. Em 2020 aconteceu o Covid. E a gente nunca, né, não voltou aí, né, em 2020. E, claro, né, pelos anos que se passaram, porque muitas coisas aqui também aconteceram. E foi aí que eu realmente me senti nessa imersão, né, da cultura norte-americana. Então, assim, eu passei por muitos momentos aqui, gente, que eu não teria, né, a oportunidade de passar no Brasil. E, e eu me vi muito familiarizada com isso, sabe? Tipo, tava maravilhoso, eu não tinha do que reclamar. E aí vem também uma questão que eu escutei de uma terapeuta que eu encontrei aqui um dia, a Tati, é, que ela era era consteladora. E ela falou assim, depois de muitos anos aqui vivendo nos Estados Unidos, ela falou assim: sabe o que acontece quando os brasileiros ficam aqui muito tempo, nos Estados Unidos? Eles esquecem, eles ficam meio plastificados. E aquilo ficou em mim, sabe? Eu falei assim, nossa, fica meio plastificado. Eu não entendi na época, mas aí com o passar dos anos eu vi assim, nossa, a gente fica meio plastificado, pode ser uma conotação, sim, negativa, né? Porque muitas pessoas acabam se deslumbrando com muitas coisas materiais aqui, né? Uma vida muito materialista, mas, mas também, né, o fato de a gente não estar absorvendo da nossa própria cultura, sabe? De a gente conversar, de a gente né, estar imersa na nossa própria cultura. E eu fiquei bem por muito tempo até o momento do ano passado, em 2024, que eu senti um grande chamado de expansão, sabe, em mim, no meu servir, e eu vi que somente com as coisas que eu estava aprendendo aqui não seria possível, né? E aí, pelos caminhos da vida, foi o ano também que eu voltei para o Brasil. E nessa volta do o ano passado que realmente eu consegui resgatar muito das minhas raízes, né? Estar de novo com o meu, né, com o nosso povo, né? O povo brasileiro, a gente vê muito, geralmente a gente fala muito mal, né, do brasileiro,
mas eu comecei a ver, na verdade, a beleza, né? O nosso coração enorme, a nossa capacidade, né, de estender a mão para as outras pessoas, de a gente compreender, de a gente se comunicar mesmo, né? De coração para coração. E eu me senti muito, muito, muito bem, né? E o meu marido também teve a oportunidade de ficar 4 semanas no Brasil e que mudou completamente a visão que ele tinha até então do brasileiro, né? Porque ele não tinha ficado, né, de novo, essa imersão. Então, como é importante a gente, né, experienciar tudo para a gente ver o belo e também o não belo, né? E foi a partir do ano passado que eu comecei a fazer esse movimento de união. Então, que eu percebi o quanto que eu cresci, quanto eu aprendi aqui nos Estados Unidos e quanto que né, a gente, por ser brasileiro, a gente tem um axé, como eu falo agora, né, que precisa ser espalhado pelo mundo. E que é nessa união e não numa divergência, né, que a gente vê aí, por exemplo. Ai, nossa, né? Eu cresci muitas vezes ouvindo falar isso também, né? Ai, nossa, os americanos são isso, são aquilo, né? Blá, blá, blá. Mas, ou o brasileiro também, né? Tipo, depreciando. Mas eu acho que aqui o que eu quero realmente compartilhar com vocês é essa união, né? Como a gente pode realmente crescer tanto, né? Unindo as duas potências. E que nessa nesse novo mundo que a gente está criando para os nossos descendentes, é dessa união que a gente vai precisar. É dessa união das nossas raízes, as raízes aqui também que eu falo, é, em relação à nossa ancestralidade, todos os nossos saberes aí, né, os saberes né, milenares que precisam vir à tona hoje e serem integrados junto com o mundo moderno, né? Com essa tecnologia que hoje a gente tem. Então não há separação, não há separação até mesmo de países, né? A gente está aqui nesse continente, belo continente americano que foi povoado por indígenas, né? Que mostraram com, com sua força, com seus ritos de passagem vários, vários deles, né? Como a gente pode navegar pela vida. E a gente está esquecendo disso. A gente quer hoje o imediatismo, né? O negócio já pronto. E a gente está esquecendo que precisa, tipo, hello, né? Vamos colocar o nosso pé no chão e ver o que que a gente precisa fazer, né? A nossa parte também para contribuir com o mundo. Então, essa é a minha história dessa união do Asas e Raízes que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão por me ouvirem. Gratidão, gratidão. Guria, se vocês quiserem falar alguma coisa. Ah, achei linda a sua história. É assim como eu acho que todo mundo que migra, cada um tem a sua história, cada um tem a sua dificuldade, mas é muito legal a gente olhar para trás e ver que tudo valeu a pena e que tudo faz sentido, né, agora, porque a gente não entende, fala, meu, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô aqui? E é muito legal olhar para trás e ver que faz sentido, né? Faz, faz sentido. E para ti também, né, Carol? Porque você fez Sim, o movimento exatos 10 anos também, né? Então a gente exato, partilha aí dessa mesma, né? Tem exato. coisas que a gente não consegue ver no começo, né? Não, não. Nem ver, nem entender. É muito... E até hoje, né? Tem muita coisa que, não sei você, mas eu ainda paro e falo, nossa, mas por que que eu tô passando por isso? Por que que eu tô vivendo isso aqui, né? A diferença de cultura e é o que a gente fala, né? Estar aqui é uma decisão diária, né? Tem que ser, porque
Mas ao mesmo tempo, né, é estar aqui, aqui, em qualquer lugar desse planeta, é uma decisão diária, Exato, né? exato. Então, assim, e para mim isso que ficou bastante nítido, né? Que não importa onde a gente tá, é a gente realmente carregar tudo isso que a É, gente é, sabe? E também ter esse olhar para o outro, sabe? exato. E não, e não, né? Realmente remover muito desse julgamento, né? Exato. De ambos os lados, né? Porque a gente vem com. Quando a gente chega aqui, a gente vem com essa carga do Brasil, de tudo que a gente passou, tudo que a gente viveu aqui, a gente tem aquele choque cultural de não concordar, mas falar, meu, eu tô aqui, eu preciso me acostumar, e é, Exato. é muito bom, é muito bom. Assim, é um aprendizado absurdo, absurdo. Exatamente, é um absurdo. É, Uhum. Bom, eu quero Gratidão. pegar a palavra aqui também. Essa história aí mexe comigo, mas já mexeu muito mais, né? Hoje é algo assim que parece que é normal para mim, né? Ouvir tudo isso de tanta familiaridade. E eu fico me lembrando, assim, também, né? Da primeira vez que eu morei fora do Brasil e o que que aquilo causou em mim, né? O rebuliço que muda na gente quando a gente entra numa cultura nova, quando a gente entra num campo energético completamente diferente, né? E eu tinha 20 anos e eu fui para a Austrália, atravessei o mundo, né? E morei lá durante um ano e meio. E quando eu voltei de lá, absolutamente nada foi igual na minha vida, né? Tudo mudou. Eu não tinha naquela idade lá uma ideia do que eu queria ser, né, na minha vida, em que lugar que eu ia querer morar ou não, né? Eu não pensava sobre isso. Foi tudo Hum? acontecendo assim durante a minha vida. Mas eu lembro que eu voltei assim querendo tudo diferente. Eu saí da casa dos meus pais, eu terminei o namoro que eu tinha de anos e trabalhei um pouco a mais no lugar onde eu trabalhava, mas em seguida eu já não quis mais aquilo também. Então, assim, tudo mudou para mim, né? Realmente, assim, a gente sair daquilo que é familiar muda radicalmente, né, a nossa experiência. E esse fato de ir e vir também, né, de entrar e sair, assim, né, é algo que realmente traz muito questionamento para nós, né, em relação a todos os aspectos da nossa vida. Então, eu acho muito interessante, assim, essa tu traduzir, né, esse contexto todo, assim, nessas duas palavrinhas, né, asas e raízes, porque realmente a gente tá tudo entrelaçado, né, tá tudo junto, porque por mais que eu morei em outros lugares, né, eu tive duas moradas fora do Brasil, igual as minhas raízes continuaram as mesmas, igual eu levei para muitas pessoas que eu conheci, que eu interagi fora, né? Um pouco das raízes brasileiras. Na Califórnia já foi um pouco menos isso, porque os Estados Unidos está acostumado com a gente, né? Querendo ou não, uma cultura muito próxima nossa, né? Tivemos uma colonização pelos mesmos povos, né? E a Austrália já é um pouco diferente, né? Tem uma cultura britânica muito forte lá. Então eu lembro que naquela época ainda, né? Faz algumas décadas isso, né? Naquela época não tinha internet, né? Não tinha essa possibilidade que a gente tem hoje de interagir com outro país, né? Através dos meios online, né? Naquela época não tinha. Então eu me lembro assim que causava um impacto muito grande nas pessoas que a gente convivia e e agora me veio uma memória muito forte, assim, de uma pessoa que foi muito bem quista por todos nós. Infelizmente, ele fez a passagem alguns anos atrás, e era um cara que era amante de esportes radicais, e ele fazia aqueles voos com aqueles equipamentos que tu vira uma asa, assim, sabe? Uma coisa muito radical mesmo, bem extrema. E infelizmente ele teve um acidente com aquilo, né? E faleceu numa montanha faz pouco tempo, mas ele tem mais ou menos a nossa idade. Christian White, o nome dele, um australiano que nós conhecemos num bar, meninas.
E ele simplesmente ficou maravilhado com a gente. Ele falou assim: gente, eu nunca conheci um povo que ama tanto o seu país, porque nós levamos chimarrão para lá, né? Nós levamos a nossa forma de viver para lá. E nós éramos todos jovens, ali, 20 e poucos anos, e mesmo assim a gente carregou na nossa bagagem, né? Não só física quanto energética, um pouco do Brasil. E Uhum. aquele menino se apaixonou por nós. Eu me lembro da gente sentado na sala, todo mundo brincando, bebendo, comendo e tal, e ele com um dicionário na mão, traduzindo as coisas. Ele aprendeu a falar o português perfeito. Quando Que a gente voltou fofo. para o Brasil, ele voltou com a gente. Ele morou aqui no Brasil por uns 3, 4 anos, um pouquinho na casa de cada um de nós, porque nós éramos vários amigos que tínhamos ido, né? E ele falava isso: eu vou ser para o resto da minha vida o embaixador brasileiro na Austrália, porque realmente, assim, é muito forte isso em nós. A gente É. carrega muito da nossa raiz, seja para onde a gente vai, né? O brasileiro sempre foi muito desbravador. Eu me arrisco a dizer que não deve existir quase nenhum estado no mundo, né? Cidades talvez, mas eu creio que nenhum estado no mundo deve existir que não exista um brasileiro morando lá, né? Porque qualquer lugar que a gente vai, a gente encontra brasileiros, né? A gente tem muito asas, né? É do brasileiro ter isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não se integra 1000% nos novos lugares, porque a nossa origem é algo muito forte para Uhum. nós. Muito forte. Por mais que a gente tenha desilusões e decepções em relação a várias coisas do nosso país, né? Tem muita coisa que a gente não se orgulha, né, gurias? Esse famoso jeitinho brasileiro, né? A corrupção, a roubalheira, né? O brasileiro tem muito disso, a gente é ordinário mesmo, de uma forma em geral, né? Essa parte feia existe no brasileiro. Uhum. E todos nós que saímos daqui, creio que tenha muito motivação por essa característica, né? A gente não gosta disso, né? Da malandragem, de passar um outro para trás. Só que mesmo com isso, a gente tem orgulho de ser brasileiro. Todos nós, né? E todos nós somos benquistos aonde vamos, E eu né? Eu, acho que não é, eu né, a sempre gente fui bem vai recebida. vendo isso, né, Fê? A gente vai recuperando esse É. orgulho, né? Porque eu acho que por muito tempo a gente ficou com vergonha, entendeu? Mas eu acho que aquele orgulho, amiga, e aquele amor pela raiz, ele nunca desapareceu. Nunca É desapareceu. só É, o que tu é tá falando, a isso. gente se envergonhava um pouco, mas ele nunca deixou de estar no coração. Exato, mas como a gente, por isso que realmente veio, né, até, né, agradeço você ter colocado isso para fora, porque realmente, né, essa simbologia da asas e raízes, está tudo, asas e raízes, está tudo entrelaçado Exato. mesmo, e às vezes a gente não consegue ver. Então, eu conheço, né, brasileiros aqui que falam assim: Deus me livre eu voltar para o Brasil, né? Exato. Deus, sabe, A Deus me maioria, livre amiga. eu falar com brasileiro. Eu não quero, eu quero só falar agora com americano, sabe? É isso. Né? A gente se deprecia muito. Ou às vezes eu, Exato. né, que dei É um aula. pouco da síndrome do primo pobre também, né? A gente sempre se colocou dessa forma, Exato, né? Tem isso um pouco mesmo. disso. Tem. Mas Então, eu acho que tudo isso habita a todos nós, o amor à terra, né? uhum. Tá com play num samba, num pagode, numa música brasileira raiz. Eu, Cara, não tem que não se lave chorando. O que que é isso? É essa raiz sendo ativada. Esse Total. amor pela terra, E é entendeu? isso que muitas vezes, quando os gringos vão para o Brasil, Se eles têm, apaixonam. né? Você vê Exato, vídeos e vídeos Carlinhos. na internet de, nossa, eu fui para o Brasil e me apaixonei pelo povo, eu É fui para essa o Brasil e me apaixonei frequência. pela É muito cultura, forte porque é isso. isso. É muito É? forte essa frequência, exatamente. É É. por isso que eu relatei daquele menino Christian, entendeu? Foi exatamente isso que ele viu em nós, esse amor, essa paixão pelo que é Uhum. nosso, sabe? É. Então, assim, um de nós levou o violão. Cara, tem violão aqui para comprar. Ele dizia, ele, não, mamãe, tu não tá entendendo. Esse violão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque um de nós, um dos guris, levou o violão, né?
que a Então, se gente o cara atravessa o consegue. mundo, mas leva a sua viola. Por quê? Porque as cordas foram compradas na 25 de março, sei lá, entendeu? Ai, meu A gente Deus. cativa o mundo exatamente com essa frequência. Essa é a minha visão. E eu não vejo, eu não cruzei ainda com alguma nação que tenha isso. Eu não cruzei. Os Uhum. americanos são extremamente patriotas, realmente. Mas tu cruza com um americano aqui, tu não diz que ele é americano. A sensação é que o cara não tem nada a acrescentar na tua vida. O que que tem de engraçado naquele americano, de Tem diferente, uma de coisa. maravilhoso? Não, é só um gringo ali, tá? Deixa passar. Tem dinheiro para comprar o meu negócio. É assim que o brasileiro pensa. Porque, Fê, ao meu ver, assim, né, o americano, na verdade, ele é a mistura de outras raízes. E É, o que acontece? Quando ele chega aqui, ele fala assim: ah, eu nasce aqui, eu sou americano. Não, gato. Eu também sou americana, por isso que eu tô exato, falando, americano todos entendeu? somos. Né? Não, você pode resgatar muita coisa, só que muitos deles, e eu já escutei isso literalmente, entendeu? Não, eu não vou voltar para o México. Não, eu não vou voltar sabe, para Filipinas, porque, entendeu? Não tem nada a ver mais. Que não tem nada a ver, olha a sua cara, meu filho. Você é um filipino cuspido, sabe? Escarrado, desculpa, sei lá como fala, né? E tipo, e a pessoa não vê, e não vê, e de a gente reconhecer isso, né? A gente olhar isso e falar assim, nossa. Então, para mim, foi um resgate muito grande também, né, meninas? Porque pela minha Sim. história, né? Pela minha história, né, de eu ser adotada, e depois eu fiz o exame de DNA que confirmou as minhas, né, veias indígenas e europeias e africanas. Eu sou uma brasileira certinha, certinha, tudo check. Então isso foi muito importante para mim, né? Para mim, porque eu não tenho essa informação consciente da minha da minha raiz, da minha linhagem. Então eu tive que fazer um outro caminho aí de reconexão ancestral e quanto que a gente realmente deve todos aos ancestrais. Nessa semana também, né, a gente celebrando nesse final de semana o dia dos mortos, né, o do dia de finados, né, no Brasil no domingo, e a gente realmente prestar, né, toda essa a nossa reverência. Para mim isso ficou também muito claro, né, da onde a gente veio, né? E quando a gente olha para trás, a gente consegue, né, ter mais força para voar. Entende? Isso para mim é o que faz mais sentido, sabe? Eu queria trazer um outro ponto que eu acho importante. Estamos, né, entre aspas, só nós três aqui, né? Bem entre aspas, porque, né, não andamos sozinhos, né? Sabemos que isso, né, reverbera em outras realidades aí, mas que eu acho que é importante nesse contexto, na minha visão, né, gurias, essa é a minha crença, que nós temos uma missão muito grande, a nossa nação, ó, chega a me vir até uma emoção aqui bem forte, que eu creio que nesse tempo e espaço, né, que a humanidade está vivendo aí de grande transformação, né, um processo de ascensão muito grande que está acontecendo, muitas verdades vindo à tona, vindo para a superfície, né, muita gente se desiludindo, o que na minha visão é uma coisa boa, né, porque a gente deixa uma ilusão para trás, né, sobre várias coisas que, como o ser humano escolheu viver, né, nos tempos atuais. Mas eu realmente creio, meninas, que não é aleatório, que é um povo extremamente espiritualizado, né? Olha quantas vertentes de espiritualidade se formaram no nosso país desde sempre, desde a escravidão. Lá os caras eram escravos, estavam lutando capoeira, fazendo umbanda, Uhum, presos, né? Então, assim, a quantidade de vertente nesse aspecto de diversidade que existe no Brasil e todas se respeitam. A gente nunca se matou porque um crê nesse cara, o outro crê no outro cara, né? É uma igreja do lado da outra. Tu pega lá, tem uma igreja católica do lado da tal da evangélica e e tem os um caras terreiro. convivem da mesma avenida ali, tá tudo certo, tá tudo bem, cada um escolhe onde entra,
né? Então, isso daí versus essa pauta que tu tá trazendo, né, Mi, de asas sobre essas raízes brasileiras, eu realmente tenho a crença, meninas, que nós temos uma grande oportunidade e talvez realmente uma missão, né? Óbvio que muito disso que eu estou falando eu sinto, mas eu também me baseei muito, né, na mensagem que os espiritualistas brasileiros nos trouxeram, né? Uhum. Espírito, especialmente, né, o não é o Divaldo, é o Chico Chico Xavier. Xavier, né? Que inclusive nos apelidou, né, da Pátria do Evangelho, né? Para mim isso não é aleatório. Para mim isso é realmente uma missão delegada a nós de nos infiltrarmos pelo mundo e levarmos essa mensagem, né, de amor à terra, de amor à tradição, né, de amor ao que está mais elevado a nós. E E eu acho que, inclusive, essa frequência, amiga, e esse assunto, de alguma forma, assim, tu poderia levar junto com o teu projeto, sabe? Porque eu Amiga, realmente, para mim, é muito. você está falando exatamente essa frequência. É a mesma. Eu, eu tenho também uma curta história aqui para partilhar com vocês, mas é algo que eu quero, na verdade, abordar mais e mais, de uma profecia em várias aldeias, né, aqui das Américas foi escutada, né? Essa profecia, que é a profecia da águia e do condor. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é, o que que eles falam, né? Que tem que a América toda ela é regida por dois pássaros, tá? É a águia, que é aqui, Estados Unidos, né? Ou a América do Norte, melhor dizendo, tá? E o condor, que é a América do Sul. A América do Norte inclui o México e também até acho que a parte lá do Panamá, tá bom? Então, é essa fusão. E essa profecia fala que, né, depois de 500 anos, né, iam tentar apagar a sabedoria, né, da terra, dos povos originários, depois de 500 anos, ia surgir realmente essa força da profecia da águia do condor, que onde a águia, né, ela só conseguiria voar agora ao lado do condor, que é a América do Sul. Ou seja, é essa união, de novo. Não temos já tantas reservas indígenas aqui na América do Norte. No México ainda a gente sente, eu pude sentir isso na veia, gente, sabe? Se a Indo gente para o pensar México. também, né, gurias, nada disso é aleatório mesmo. As placas tectônicas, há milhões de anos atrás, se Uhum. desgrudaram e formaram a América. E Exato. ficou um fio no meio. Fio. É Um- um fio. É um É fio. um fio, tanto que os caras fizeram o canal do Panamá ali, ali, deram umas marretadas, Exato. abriram e passa navio ali. Pronto. Então, imagina, gente, né, a América do Sul, né, junto com a Amazônia, né, enfim, toda a sabedoria, né, da nossa, não só dos brasileiros, mas imagina, dos andinos, né, Exato. é muita, é essencial que a gente busque agora essas informações, entendeu? E se una com é, o que aqui é, entendeu? Que é esse grande hub, né? Esse grande centro de expansão, né? De asas para o nosso planeta. Então, essa profecia fala que a partir do momento que essas duas aves andem, né? Começam a voar juntas, essa é a cura do planeta. E agora a gente também entende mais. Por quê? Porque nós estamos aqui também vivendo, né, vivendo ou já viveu, a Fernanda tem aí contato direto com o que é os Estados Unidos, assim como todos nós, mas eu estou falando nós estamos aqui. E o que que é essa nação? E o que que é a nossa missão como
a Fernanda falou, sabe? E tudo isso entrelaçado, assim como eu fiz aqui na minha história, gente. Então, que a gente possa, né, cada vez mais, né, entender essa união. Se a gente fazer aqui a nossa parte, sabe? Escutando o que é diferente, escutando o que tá dando certo também, né, no mundo de hoje, né? Que muita gente fala assim, ah, não quero. Não dá mais para não querer e viver no topo da montanha. Por muitas, né? Por muito que a gente queira, a gente não consegue mais fazer isso, né? O chamado aqui é outro, é um outro paradigma para esse novo mundo, para a gente unir essas duas grandes forças, né? Essas duas aves juntas. Então, essa é a profecia. Gratidão, meninas. Gratidão para quem está escutando, a gente que vai escutar essa gravação. Muito feliz aqui com esse movimento e, e vamos para os próximos capítulos muito em breve. Gratidão. Gratidão, amiga Um amada. beijo.